Salve meu leão, salve minha leoa, Flávio na área para mais uma aula poderosíssima desta ferramenta aqui que se chama A Alma Indomável de Michael A. Singer. Essa ferramenta aqui que já vem com o título Como se libertar dos pensamentos, emoções e energias que bloqueiam a sua consciência. Nós estamos aqui já partindo para nossa 18ª aula, né? E já vamos entrar no 4º capítulo, onde que a gente vai falar do eu lúdico. Ao longo dessa jornada de descobrimento, dessa consciência, aprendendo um pouco mais sobre nós, entendendo que não somos os nossos pensamentos, a gente começa, se você não já entendeu que você tem uma consciência que faz uma filtragem de todos esses pensamentos, você com certeza pode ter até avançado já um pouco mais e ter já criado, né, esse nível de consciência para dominar não só os pensamentos, mas como as emoções. E a gente vê ao longo dessa jornada que mesmo que os nossos pensamentos se dissipem, você continua aí. Imagina que tudo ao seu redor some. Imagina que todos os seus pensamentos parem nesse exato momento. Aqui dentro continua. Quem continua? A minha consciência. Observando, mesmo que fique, né, plenamente um vazio. E o poder dessa compreensão, de você entender esse nível de consciência, ele gera muito mais paz, muito mais clareza, né? Inclusive, essas semanas, né, eu tenho conversado muito com o Tarley sobre essa questão de como isso, de fato, né, influencia na nossa vida. E eu falo muito assim, eu tenho falado muito, isso é uma coisa que eu tenho colocado na minha cabeça. Solta, seja leve, né? Deixa a coisa fluir, porque às vezes a gente fica tentando colocar a coisa no controle o tempo todo, dominar as emoções de uma forma inconsciente ou não dominá-las, deixá-las elas correrem. Aí entra aquela questão que eu falei do sentir, né? Às vezes a gente ter essa sensibilidade, sabe quando você tem um pressentimento, você fala, pô, isso aqui eu sinto que eu devo ir por esse caminho, e por mais que você encontre dificuldades ao longo desse caminho, dessa jornada, isso é muito mais leve para você, você não fica querendo colocar o controle, você não fica reclamando, você não fica frustrado, você agradece porque aconteceu tudo como deveria acontecer. Mas uma coisa é fato, tá? Diante de todas essas situações que ocorrem ao longo das suas experiências, da sua vida, uma delas se coloque em movimento. Sentar, meter o bundão na cadeira lá e ficar, vou ver o Netflix aqui hoje que tá tudo de boa, a coisa vai fluir. Não vai. Você vai estar mais fodido ainda, porque quando você fica sentado, você espera a coisa acontecer automaticamente, não vai acontecer. Porque a natureza em si, né, os ciclos, o próprio universo, ele gosta dessa coisa do movimento. Não é que gosta, né, é natural essa movimentação aí dos ciclos. E você tem que entender que cada etapa que você está passando da sua vida é um determinado ciclo que você está vivenciando. E o poder dessa compreensão é quando eu olho de fato para a minha consciência, quando eu sei lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as coisas que eu vejo ao meu redor. Eu não fico deixando, né, os meus pensamentos roubarem a minha energia, o meu tempo. Eu controlo o que eu falo, o que eu despejo, eu controlo o que eu penso, então eu começo a ter uma linha, né, mais agradável para mim seguir. A minha jornada passa a ser mais simplificada, ela não é mais tão complexa quanto era antes, que eu não entendia nada disso. Esse é o ponto que essa ferramenta, eu acho que não só ela, mas como várias outras, podem trazer. Mas é claro, né, isso aqui vai depender da experiência de cada um de vocês, que cada um vai enfrentar uma etapa diferente na sua vida. Então tem momentos que você vai enfrentar etapas que você vai estar mais tranquilo, outras você vai se sentir um pouco mais incomodado. Porém, quando você tem um domínio próprio da consciência, você tem um domínio muito mais amplo sobre os pensamentos, sobre a forma como você lida com essas emoções, sobre as coisas que acontecem, então você consegue fazer leituras mais rápidas e seguir adiante. Então eu acho que esse é um dos pontos fundamentais aí para quem tá buscando esse autoconhecimento, esse poder de se conectar com a sua consciência, com o seu eu, né, de forma muito profunda. E o meu convite para você, se você está buscando essa jornada, a gente está aqui já, né, estudando, estou entregando aqui esse conteúdo para vocês, vivenciando, compartilhando essa vivência dessas experiências. E eu acho que fica muito mais fácil, tá? Quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, de conversar com pessoas que estão nesse caminho, que estão alcançando,
Pô, às vezes parece assim, pra quem não tá interessado, é um assunto que é chato. O cara fala, ih, lá vem esse cara de novo com essa conversa, lá vem aquela mulher com aquela conversa de novo. Mas, pô, quando você tá no seu momento, você se conecta, nada te segura. Nada te segura, nada te segura. Você tá voando assim, ó. Então, meu convite pra você é esse, né? Se você gosta desse tipo de assunto, se você quer essa evolução, clica aqui embaixo, se inscreve no canal. O canal O Rugido da Alma é um canal pensado justamente para trazer essa energia para quem quer essa mudança na sua vida. Então, se você quer mudar, quer essa transformação, acompanha aí. Tem só não aqui a Alma Indomável, né? Mas a gente lê um curso em milagres também, tem as aulas de um curso em milagres. Posteriormente a essa leitura aqui, a gente vai fazer a Guerra da Arte, que é do Steven Pressfield, as cartas de Cristo. Então, assim, uma série de ferramentas que vão te ajudar. Eu tenho certeza que uma aula ou outra vai tocar o seu coração aí. E se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, compartilha sua experiência, que eu acho muito legal, que vão ter outras pessoas aí que vão estar passando por aqui em algum momento, e elas vão talvez ter essas mesmas dificuldades aí que nós, e quando a gente compartilha é legal, porque elas podem ver, né, a gente viu isso em um curso em milagres, onde você passar, deixe rastros da sua estrela, da sua luz, do seu brilho, para aqueles que estão caminhando nessa mesma jornada possam encontrar essa luz. Então isso é muito poderoso, muito bonito, e é o que Cristo, né, desejou para nós, e ele trouxe essa mensagem, dissipou essa mensagem de amor durante a terra, durante toda a sua caminhada, quando saiu da sua terra, né, e foi partir para a sua missão, que foi pregar o evangelho pelo mundo. E aqui a gente não está falando, tá, de religiosidade, que a gente está falando de espiritualidade. E essa espiritualidade é o seu nível de conexão da forma mais profunda que você conseguir se conectar. E você vai ver o poder disso quando você estiver assim, bem alinhado. Talvez você não precisa nem estar bem alinhado, mas só de você estar buscando e só de você conectar um fiozinho assim, ó. Um pouquinho que você conecta, eu vou falar um negócio para você. Você tem uma surpresa gigantesca na sua vida. Bom, a gente passou já por 3 capítulos aqui da nossa ferramenta e eu acho muito legal o seguinte, ó. No primeiro capítulo a gente falou aqui o despertar da consciência, né? Que é a parte 1 do livro. A gente falou no primeiro capítulo que é a voz dentro da sua cabeça. A gente viu aqui quem é o seu colega de quarto interior, quem é você, e agora a gente vem para o 4º capítulo da parte 1, que é o eu lúcido, que é onde que você se conecta, né, de uma forma mais profunda aí com você mesmo, tá? Então a gente vai agora para a leitura do nosso 4º parágrafo, o eu lúcido. Bom, então vamos lá para mais uma etapa de aprendizado, e a gente vai falar agora do capítulo 4, o eu lúcido, né? E eu vou fazer uma abordagem para vocês, 2 coisas que eu quero lembrar, tá? Todos os dias, às 20 horas, vai ter uma aula nova aqui dessa ferramenta, que é a Alma Indomável. E eu vou mudar, né, as capas aqui depois, fazer a correção para vocês. Além da playlist, eu vou deixar separado, que aqui, como a gente está entrando já no 4º capítulo da primeira parte, eu vou mudar agora a capa, né? Vocês vão ver a capa um pouquinho diferente, e eu vou colocar a descrição lá, que é do tema do capítulo 4, onde que a gente vai separar também pelos temas, porque às vezes fica mais fácil para você ter essa abordagem. Mas o ideal, lembrando, né, que você pegue esse fio da meada desde o começo. Vamos lá. Há um tipo de sonho chamado lúcido, em que você sabe que está sonhando. Se você voa no sonho, sabe que está voando. Você pensa, veja só, estou sonhando que estou voando, vou voar para lá. De fato, você tem consciência suficiente para saber que está voando no sonho e que está sonhando, o que é bem diferente dos sonhos comuns, nos quais você fica totalmente imerso. Essa distinção é exatamente a mesma diferença entre ter consciência de que está consciente na vida cotidiana e não ter essa consciência. Aí ele vem, quando é um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor. Em vez disso, permanece internamente consciente de que você é quem vivencia todos esses acontecimentos, quanto os pensamentos e emoções correspondentes. Quando um pensamento é criado no estado de consciência, em vez de se perder nele, você permanece consciente
de que é aquele que pensa o pensamento. Você está lúcido. Olha que legal isso aqui. Como que eu vou trazer isso aqui para você compreender melhor? Você já teve aquele sonho, né? Às vezes eu já tive isso, eu não sei, eu acredito que já várias pessoas compartilharam essa mesma situação. Você tá sonhando de repente que você tá caindo num prédio, sei lá, caindo de um lugar alto, de uma altura, e você sente meio seu corpo em transe, você sente caindo e de repente às vezes desperta. Ou, por exemplo, tá em um sonho completamente imerso. Você não sabe ali, não dá conta de corresponder nada. Mas, porém, tem sonhos que você tá consciente, que você tá dando direção, que você tá levando o caminho para, ou você tá levando o sonho para o caminho que você quer. Ele traz aqui um comparativo com a mesma questão, só que quanto você tá na realidade, consciente, acordado. Então, quanto a sua consciência está inteiramente dominando os seus pensamentos e as suas emoções, você está plenamente consciente e elas não te dominam. Ou seja, você tem direção, você não fala merda, você mantém-se focado, você não vai falar besteira, você não vai fazer cagada ao longo do seu caminho, porque você hoje está muito mais consciente do que você estava antes de ter presença da sua consciência. Você não é mais aquela pessoa que faz as coisas inconscientemente. Lembra que eu dei o exemplo na aula anterior? Eu falei assim, você tá no restaurante, o garçom passa e derruba vinho. Até comentei que na psicologia, né, Adler e Freud, eles tinham algumas distinções disso, onde que se falava-se que você desperta, né, a briga deles era entre essa teoria, que esse sentimento já existia e o que o outro não. O outro falava assim, Adler falava assim, você primeiro pega essa emoção, captura ela externamente o que aconteceu, gera a emoção para sim justificar a sua atitude. Então você grita, porra, como que você fez isso comigo? Você não presta atenção, seu babaca, você é maluco. Então você gerou toda essa emoção antes. E já Freud dizia um pouco mais que já era psicológico, já era intrínseco, mas talvez por falta de não ter o domínio próprio da consciência. Então eram essas reflexões que ambos faziam, né? E um era discípulo do outro, que Adler foi um discípulo de Freud. Então eles tinham linhas de pensamentos similares, mas ao mesmo tempo eles se distinguiam em alguns pontos mais específicos. E um deles era esse. E eu acho que casa demais com essa parte aqui, onde que fala... Eu até quero ler aqui de novo para vocês, que isso aqui é muito interessante, tá? Quando é um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor. Olha o que eu falei aqui, da lucidez, do eu lúcido, que está observando tudo que está ao meu redor. Não estou mais refém dos meus pensamentos e das minhas emoções ditarem o que eu vou fazer, o que eu vou dizer ou até mesmo o que eu vejo, porque eu já filtrei aquilo, eu não preciso deixar meus pensamentos ficarem repetindo toda aquela coisa do ambiente. Em vez disso, aí ele vem aqui, ó. Quando é um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor. Em vez disso, permanece internamente consciente de que é você quem vivencia tanto esses acontecimentos quanto os pensamentos e emoções correspondentes. Então aqui você está ciente dos acontecimentos, dos pensamentos e das emoções correspondentes. Você está ciente claramente desses três pontos. Quando é um pensamento criado nesse estado de consciência pleno, no caso aqui, tá? Você tem domínio dessa consciência, em vez de se perder nele, você permanece consciente de que é aquele que pensa o pensamento. Aí ele finaliza aqui com um ponto final. Você está lúcido. Maravilhoso isso, não é? O poder de você ter plena consciência dos seus pensamentos, até em momentos mais, digamos assim, que você está mais perdido. Então vou finalizar a nossa leitura por hoje e é o poder disso, né? Você está lúcido. Quantas vezes a gente está mergulhado, tá? Nas nossas emoções, nas situações, nos acontecimentos, ele trouxe aqui, nas emoções e nos pensamentos. 3 pontos fundamentais. Pô, se você tem controle disso aqui, você vai ter controle do resto. Porque as pessoas se perdem nas suas emoções, porque às vezes o que acontece? As pessoas são muito emotivas. Pô, Flávio, isso é fácil de fazer? Não, pô, isso é uma merda de fazer. Isso é um saco pra fazer isso, de fato, pra você controlar. Sabe aquela coisa de você falar, não, esse aí tem paciência de Jó? Por que tem paciência de Jó? Porque acontece, às vezes, desgraça em cima de desgraça, e a pessoa tá lá, tranquila, tá plena, tá serena, tá acreditando, ela acredita. Porém, tá, a gente traz uma distinção aqui, tem que trazer uma distinção um pouco diferente,
da leitura do que está ao seu redor. Então a plenitude de você ter consciência é totalmente diferente do que você está persistindo em situações onde que ainda mesmo se consciente do ambiente, dos acontecimentos, né, das emoções me perdi na minha cabeça aqui, hein? Acontecimentos, pensamentos, emoções. Acontecimentos, pensamentos, emoções. Quando você tá consciente disso, mas você não toma uma decisão, você não toma uma atitude. Esse é um problema, porque você vai continuar muitas das vezes errando, mirando no alvo errado. Então que você possa, né, ficar com essa sensação hoje, dos acontecimentos, dos pensamentos e das emoções. Então, empacota isso, coloca isso num nível de consciência mais elevado e esteja lúcido, mesmo acordado. Pô, tô sonhando, às vezes você vai ter que começar a perceber que quando você domina a consciência, até mesmo no sonho, você vai ter mais clareza ainda do que tá rolando com você. Fechou, meu Leo? Essa aula maravilhosa de hoje, né? Lembrando, eu vou separar a capa para vocês. Esse é o 4º capítulo da primeira parte, 4º e último. E ele fala do eu lúcido. E olha só que legal, né? Tanto em um curso em milagres, a gente também tá fazendo lá as lições, a gente também tá na 4ª parte. Então, a gente já vai acessar a 5ª parte, assim por diante, né? Dentro de cada parte tem uma série de ideias, né? Que trazem uma linha de raciocínio para você ir quebrando aos pouquinhos, fragmentando essas ideias e tendo mais clareza. Então senta, estuda, mergulha nisso, né? Começa a se imergir dentro de você, fazer suas meditações para você poder se libertar e ter muito mais consciência de quem é você de fato. Fechou, meu Leo? Gratidão por essa aula maravilhosa e poderosa de hoje. E amanhã espero você às 20 horas aqui novamente no canal. Tamo junto, até depois do fim.